convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia, quarta-feira, 26 de março, voltamos para o nosso debate. Muito obrigado você pelo carinho da audiência, estamos juntos há quase 17 anos, hein? Pois é, graças a Deus, por essa oportunidade que Ele sempre tem nos dado aqui, de levar, né, a verdade bíblica, pelo menos aqui na nossa emissora, e nós estamos aqui todos os dias trazendo um tema polêmico ou atual para ser discutido à luz da Bíblia. Na manhã desta quarta-feira, estou recebendo o pastor José Carlos, da Comunidade Videira. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gil, e bom dia também a todos aos pastores, né, que estão aqui junto. Eu não vou falar o nome porque me esqueci, né, e bom dia também dos irmãos ali da igreja, né, em que eu pastoreio também. É isso. Muito bem. Conosco também o pastor Edilson Pereira, Assembleia de Deus. Bom dia, pastor Edilson. Bom dia, Gilaelson, a paz do Senhor. Pastor José Carlos, que satisfação mais uma vez estar com o senhor aqui. Amém. E hoje, pela primeira vez, em um debate, pastor Coutinho. É uma satisfação, pastor, em nome de Jesus. Igualmente. Com certeza, Deus nos deu essa oportunidade para abençoar pessoas que estão conosco nessa manhã. Que assim Eu quero mandar um abraço todo especial para o meu amigo Ebenezer Fagundes, rapaz. O senhor sabe o carinho que ele tem de quando ele me convida, eu fico sem jeito. Olha a circunstância, mas não tem jeito. Tá bom, meu chefe. Grande abraço ao nosso irmão Ebenezer, esse homem que teve essa visão, não é, desse trabalho. E a gente vê que Deus tem sustentado esse trabalho, tem dado continuidade a esse trabalho e com certeza alcançará o seu objetivo para a glória de Deus. Muito bem. E também o pastor Jailson Coutinho, Igreja Tabernáculo da Fé. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor José Carlos. Tem Pereira também pelo meio, né? Tem Pereira também. E o pastor Edilson Pereira. Amém. E bom dia a todo o nosso público ouvinte que nos acompanha, né? Todas as final das manhãs, de segunda a sexta, aqui na Rádio Melodia. Os nossos irmãos que estão nos acompanhando, um Deus abençoe e um grande abraço a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então iniciar o debate orando. Eu vou pedir ao pastor Jailson que apresente este momento ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos. Sim, Senhor. Pela tua grandeza, onisciência, onipresença, onipotência. Glória a Deus. Porque tu és o ser supremo, soberano. Sim, Senhor. E nós queremos nos doar cada vez mais Deus. Aos teus cuidados, Sim, Senhor. ao teu serviço. Cremos no teu cuidado. Nós queremos, Pai, nos entregar e precisamos disso. Amém. Rogamos que o Senhor nos ajude, Sim, que possamos ter um debate abençoado, equilibrado, e que possamos ser uns instrumentos pelos Deus. Quais o Senhor venha abençoar o nosso público ouvinte. Faça a sua e que obra. Possamos, Pai, ser iluminados Deus. pelo grande Espírito do Senhor. Espírito Santo. E que Seja tenhamos um engrandecido tempo teu nome. maravilhoso para a honra e glória, louvor e Aleluia. exaltação do teu grandioso e santo nome. Aleluia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor. Amém. 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 Muito bem. Como entender a onisciência de Deus, hein? Você já ouviu sobre esse assunto, a onisciência de Deus? Já ouviu alguma coisa em relação a esse tema? Pois é, como entender a onisciência de Deus é o tema que vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. E aí eu fico pensando em relação à onisciência de Deus
e a oração, pastor José Carlos, porque qual o valor da oração quando Deus já sabe o que eu vou pedir, ou então em relação até em coisas que ele já determinou para o futuro? Por que eu devo orar então, se Deus já sabe o que eu vou falar, já sabe o que está passando no meu coração, já sabe sobre tudo? E aí, pastor Zé? É interessante, né, essa ideia, né? Esse questionamento. Esse questionamento de você saber que Deus sabe de todas as coisas, mas você ainda ora. A primeira coisa que eu vejo aí, pastor, é que quando você fala né, algo que está na sua mente ou no coração, né, ou seja, qual for as palavras, seja qual for o que ele ore pedindo, né, aquilo ali é como ele tirar de dentro de si algo que está adoecendo, né? Não é tão legal quando você encontra alguém que ouve a sua, mesmo que não vai resolver os seus mesmo problemas, que já saiba, né? Ou que ele já sabe, até mesmo que não vai resolver seus problemas, mas só o fato de ele ouvir o que você tem a dizer, então aquilo já te conforta, né? É por isso que já disseram que Deus nos dá uma boca e dois ouvidos, né? Que é para você ouvir mais do que falar. Né? Só que muitas vezes a gente não segue isso. Sim. Então Deus, ele sabe da urgência e da importância que tem a gente orar, porque Deus, ele sabe, mas quando a gente ora, né, o próprio fator, né, da gente estar orando e pedindo a Deus e tudo, mesmo sabendo que Deus sabe, aquilo ali é como não sei, um remédio, vamos dizer assim, né? Um remédio, algo que, poxa vida, porque depois que você ore, depois que você fale tudo o que é para falar, né, ali na sua oração, aí você descansa, você tem um descanso, né? E Sim. É também uma espécie de ligação entre você, né, e Deus, porque já imaginou se você não orasse? Né? Como é que você ia ligar-se a Deus? Porque de Deus para nós temos as Escrituras, né? Sim. Então a gente lê as Escrituras e, poxa, então está tudo ali, né? Que Deus quer que a gente o conheça, né? E inclusive até isso que nós estamos falando, né? De que Deus, ele é onipresente e onipotente e ele sabe de todas as coisas, né? Sabe até o dia que a gente vai morrer, ele sabe. Verdade. Né? Mas, por outro lado também, nós fomos criados, né, com uma direção. Nós temos que fazer assim como é que se diz? Uma profundeza da nossa vida quando a gente entra em contato com aquele que nos gerou, né? Que é que Deus, ele é a fonte de vida. Então, quando você ora, você entra em contato com alguém que é a fonte de vida. E é por isso que a Bíblia toda, né, nos exorta a orar, né, e, enfim, para que a gente jamais perca de vista o Deus que, mesmo sabendo todas as coisas, mas ele quer ter essa influência com a gente, né? Assim, como como é que fala? Um diálogo, né? A gente lê a Bíblia ouvindo a Deus, né? Ou até mesmo uma pregação de Deus,
Né? E é interessante, hoje mesmo, teve aqui, ó, Deus usou esse homem aqui, né? Sem saber o que eu precisava, né? E faz tempo que a gente... Então, é dessa forma, pastor Gil. É uma coisa assim que a gente não tem. A ciência não tem o que falar sobre isso aí. É espiritual. Né? E é importante a gente orar, mesmo sabendo que Deus já sabe tudo, Ele já sabe qual é a dependência que a gente está, o que a gente precisa, mas é muito importante que a gente fale com Deus. Isso é muito importante. Amém. Muito bem. Pastor Edilson, nessa questão ainda da oração, que é muito interessante, né? É como você fosse falar com uma pessoa e ela tivesse ali em tempo real, a cada momento, sabendo o que você já vai dizer. Então você fala assim, mas Deus, o Senhor já sabe de tudo. Jesus reforçou isso, né? O vosso Pai Celestial bem sabe o que vocês precisam, né? Enfim, mas... e aí o pastor Zé Carlos falou nessa questão da importância do falar, né? A oração também ela é terapêutica, pastor Edilson? Com certeza. Eu quero começar a minha fala, meu posicionamento. Eu disse aqui aos irmãos em off que eu sou admirador desse atributo divino, um atributo exclusivo da divindade. Nenhum outro ser tem esse atributo, né? Só Deus tudo sabe. Não há nada que Deus não saiba. E é interessante que dentro da onisciência de Deus tem a pré-ciência. Não só sabe, mas sabe antes que as coisas aconteçam, tudo ele já sabe, né? E aí, a pergunta, inclusive eu falei aqui para os irmãos que, na verdade, amei esse tema, porque é muito importante a gente ter essa consciência. Eu mesmo quando estou orando, como disse o pastor Zé Carlos, eu fico feliz porque eu sei que Deus não precisa das minhas palavras para entender o que eu passo. Isso é interessante. Eu luto, quando eu vou conversar com o pastor Coutinho, por exemplo, eu fico lutando, usando palavras para ver se ele me entende. E ele pode não me entender. Já Deus, não. Se eu não conseguir dizer uma palavra na minha oração, como aconteceu com Ana, Deus entendeu perfeitamente o que estava ardendo dentro da sua alma. Então, eu me deparei outro dia com essa pergunta, Israel, quando você falou se é terapeuta, essa oração, essa comunhão com Deus, através da oração, eu vi o pastor fazer essa pergunta e isso me intrigou. Por que orar? Se Deus já sabe tudo, qual o interesse que ele tem? Aí ele falou, a primeira coisa que eu tenho que entender é que a oração não é algo informativo. Eu não preciso informar Deus de alguma coisa. Então, é a maneira que Deus quer que eu mostre para Ele a forma de entender, como eu estou vendo a situação. E isso me ajuda. Veja que, como eu volto a dizer aquilo que eu estava dizendo, quando eu converso com um ser humano, eu também sei da limitação que ele tem. E aí eu me esforço para fazer com que ele me entenda. Já Deus não. A única coisa que eu me preocupo quando eu estou orando é a reverência que eu tenho que usar diante dele. Não é? Sempre respeitando e considerando, reverenciando mesmo a Deus para que eu não possa ferir, exigir dele aquilo que ele não quer fazer. É interessante, eu vou usar uma oração. Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele chega por 3 vezes, ele fala ao Pai, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus sabia que Deus podia fazer. Jesus não estava reclamando a falta de poder que Deus pudesse ter de ajudá-lo naquela hora, como acontece na murmuração. Na murmuração é justamente quando a pessoa duvida do poder de Deus. Ele acha que a coisa vai dar tudo errado. Não é? O povo de Israel dizia assim, para que, Moisés? Você nos trouxe do Egito para morrermos aqui? Eles não conseguiam ver a vida, mas conseguia ver a morte, mesmo antes dela acontecer. Isso é terrível. Verdade, é. Então, a oração, Iléus, e todos os nossos amados ouvintes, essa gloriosa audiência que essa rádio tem, nós vamos pensar, quando você for diante de Deus, acredite, Deus sabe perfeitamente o que está acontecendo, mas Ele tem interesse que eu diga para Ele como eu estou vendo. A forma como eu vejo o problema, e o que eu preciso para que realmente possa consolar meu coração. Eu confesso que eu já tive várias experiências assim, que mudaram a minha vida. Eu vou contar uma experiência rapidinho.
eu não gosto de barata. Pensa num inseto que não é medo. Eu não subiria aqui na mesa se ela aparecesse aqui de jeito nenhum. Tenho coragem de enfrentá-la. Mas tenho nojo, sabe? Pensa um pavor que eu tenho, assim, no sentido de eu só quero exterminá-la. Quando eu beijo, eu passo para cima mesmo. Mas um dia eu entrei no banheiro e tinha uma barata. E antes que eu pudesse acabar com ela, Deus falou comigo assim, bem fortemente: olhe para ela. E eu fiquei olhando para a barata por alguns instantes. Ele disse: o ser humano mais sábio da Terra não faz uma dessas. Porque que a gente esquece que aquilo ali também é uma criação divina. E a capacidade de Deus criar todas as coisas com um propósito, a gente tem, não é que, eu confesso a vocês, não é que a barata ficou para mim diferente daquele dia, mas apenas porque o meu sentimento não agradou a Deus, de apenas querer acabar com uma coisa sem ao menos pensar que aquele ser ali, de alguma forma também, era uma obra de Deus. Para mim, eu sempre falo para os irmãos, não sei se eu consigo explicar isso, que foi uma coisa tão forte para mim, que me ajudou tanto. Hoje, quando eu olho qualquer coisa, eu tenho essa percepção para ver o que isso significa, o que realmente isso representa. Antes de exterminá-lo, né? Exatamente. Só um parêntese, pastor. Dizem os estudiosos que a barata é cega, né? Ela é guiada por sensores. E quando você faz muitos movimentos, ela fica tonta. A expressão da barata tonta, né? Que ela não sabe o que está acontecendo, ela fica... Ela tem duas anteninhas. Ela fica agoniada, porque há muito movimento ali, então... Você vê, então eu acho que você me apavorei. Muito bem. Mas na questão da oração... acho que essa fala é importante, porque Deus não é uma questão de você passar uma informação para Deus. Acho que o mais importante na oração é você estar com Ele, né? Isso, acho que exatamente. isso que é o mais importante. Verdade. Da oração, é estar com Ele. Verdade. Você disse uma coisa, acho que eu quero, inclusive, ratificar. O que Deus espera é que quando nós nos aproximemos dele, veja que a Bíblia diz claramente que ele... que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Um Deus que está pronto para nos ajudar. Paulo aos Romanos. Não é? Ninguém chega diante de Deus com temor que Deus vai destruí-lo. Não. Se você procura Deus, se você lhe dá a oportunidade de buscar, pode ter certeza que há meios de Ele poder lhe ajudar. A essência de Deus é o amor. Embora que a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor, mas a essência dele é o amor. Entre o juízo e a condenação, Ele quer... entre a salvação e a condenação, Ele quer a salvação. Então a gente aprende. Então o que nos atrai a Deus é justamente isso. Então eu queria muito deixar claro aos irmãos que isso me ajudou a entender. Eu não preciso hoje me preocupar em fazer Deus entender o que eu quero. Não. Eu preciso realmente mostrar para Ele a minha fé que eu tenho nele, de que Ele pode me ajudar naquele momento da minha dificuldade. Muito bem. 11 horas e 26 minutos, hoje falando sobre a onisciência de Deus. Eu queria analisar a onisciência, pastor Jailson, sobre a perspectiva da criação, porque muita gente não entende, né, e ainda questiona Deus em relação à criação, porque que Deus sabia, né, de tudo aquilo e que ia acontecer o que aconteceu enfim, e mesmo assim Ele fez tudo lá no jardim, colocou tudo lá, mesmo sabendo do que iria acontecer. E aí muita gente questiona essa onisciência a partir disso, né? Mas assim, e às vezes a gente também vai nessa onda, porque às vezes a gente fica perguntando a Deus por que o Senhor deixou acontecer isso, como se Deus tivesse sido pego de surpresa, né, pastor Jailson? A Bíblia nos mostra de uma forma muito clara, né, esses fatos. E também tem um outro ponto, né? Deus conhece o fim antes do começo, né? Que está ligado também a isso. Então, quando nós olhamos para o Éden, para a criação de tudo que Deus criou, né? Uma mente intelectual não conseguirá entendê-lo. Verdade. O grande problema hoje do sistema do mundo científico em especial, né? A ciência materialista, né? Porque ciência é conhecimento, correto? E o conhecimento antecipado de Deus,
ele está acima de qualquer outro conhecimento, né? O conhecimento intelectual. Então, o conhecimento intelectual, ele quer que as coisas funcionem como 2 mais 2 são 4, né? Que 2 e 2 são 22, né? Então, eles acham que as coisas têm que funcionar assim, como se fosse uma matemática perfeita. E no universo que se chama Deus, existe a soberania dele, correto? Então, nós queremos traçar linhas retas para estabelecer, né, nossos parâmetros ou as nossas ideias. E com Deus não funciona dessa forma. É verdade. Não é certo? Então, por que Deus sabia de tudo e permitiu o Éden, permitiu o homem cair, permitiu o homem pecar, etc.? Primeiro nós temos que lembrar que Deus tinha atributos, e esses atributos ele precisava se manifestar dentro desse globo nosso chamado Terra. Deus não é só isso aqui. Deus não é só o que nós conhecemos. As pessoas querem limitar Deus ao nosso conhecimento frágil, pequeno e limitado. Deus é muito, 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 muito mais além daquilo que a gente possa até mesmo imaginar, não é correto? Então, esse pré-conhecimento dele, assim como ele é né, o pré-conhecimento, a onisciência de Deus, a onipotência, né, quer dizer, ele é onisciente, ele sabe, ele tem todo o conhecimento. Verdade. Ele é onipotente, ele tem todo o poder, né? Verdade. Ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Então, o que é que acontece? Deus tinha atributo de salvador, mas não tinha ninguém para ser salvo. Deus tinha atributo e tem de curador, não tinha ninguém enfermo para ser curado. Deus tinha o diferencial para mostrar entre dia e noite. Então, por isso que ele permitiu a queda no Jardim do Éden, para aparecer alguém perdido e fazer separação entre o dia e a noite, entre o salvo, quem quisesse ser salvo e quem não queria. Então, ele conhece muito bem. Por isso que a doutrina da predestinação e da eleição está baseada dentro do livre-arbítrio que Deus criou. Não é porque ele amou um mais do que o outro. Ele deu o direito de escolher, as pessoas de escolherem. Ok? Ok? Então, foi o que Abraão disse a Ló: se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão, sendo mais velho, deu a Ló, não é, o privilégio de escolher o livre-arbítrio. Não haverá contenda entre nós. Se Abraão era um homem despreendido, o que muitos crentes não são. O que muitos pastores não são. Preso à matéria. Abraão era um homem que estava possuindo sem possuir. É o que Paulo disse. Então, era um homem que tinha, não é? Era um homem que era liberto. É o que nós precisamos ser. Nós nada trouxemos para este mundo e haja visto que dele nada levaremos. Verdade. Mas como é que você vai pregar isso numa sociedade materialista e numa igreja materialista também? Então, o que acontece? Deus é conhecedor de todas as coisas. E é como um grande pai, um pai que conhece o filho, conhece as tendências do filho, sabe do que o filho está precisando, mas ele fica ali. Porque se for dar tudo que nós queremos, o que ele sabe que nós precisamos, amigo, nós já somos relaxados por natureza. Imagina se Deus fosse dar para nós tudo que a gente quer. Não é nem querer do que ele sabe que nós precisamos. É preciso pedir a oração, e outra oração não está estabelecida só em pedir. Nós temos mais motivo de agradecer do que de pedir. Nós precisamos ter gratidão em nossos corações. Agradecer a Deus pela vida, pelo levantar cada manhã, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, o sol que recebemos, a chuva, o frio, o calor. Nós temos que ser gratos. Afinal de contas, quem somos nós? Meros seres humanos falíveis, mortais, arrogantes, petulantes, né? Ingratos, que o ser humano é ingrato. A pessoa só pensa em receber e pouco agradece. Ou nós temos muito mais motivo de agradecer do que está pedindo a Deus. Deus conhece minha necessidade, conhece. Ele conhece minhas dores, sim. Ele conhece suas dores, sim. Você que nos ouve e que está passando. Certamente nós estamos falando a muitas pessoas que estão vivendo esses dramas, que têm orado e as coisas não têm acontecido. Tenha paciência.
Deus não está preso ao imediatismo da humanidade, não. Deus cuida de mim, de você na hora dele. Apenas espere. E outra, faça um inventário da sua vida. Veja como é que você está com Deus. Se você não está só pedindo e não está dando nada em troca. Não é verdade? Porque nós temos que fazer esse inventário das nossas vidas. As igrejas de hoje só levam as pessoas a pedir prosperidade, que Deus vai fazer. Parece que Deus é um serviçal nosso. Só fazer. E o que nós temos dado a Ele? Não é certo? Então, se nós estamos estamos no posto do dever, fazendo a nossa lição, o nosso dever de casa na nossa linguagem figurada, eu tenho que ter confiança. É aquilo que o pastor Gileus colocou, ter geralmente essa sintonia. Nós precisamos de ter sintonia com Deus, certo? Não é um Deus histórico, não, um Deus real, é um Deus presente. Nós temos que aprender isso, tem que ter isso dentro da minha consciência. Eu não posso ficar procurando Deus em outro lugar, não, gente. Deus está em sua palavra, mas eu tenho que encontrar Deus em mim. Se nós não encontrarmos Deus em nós, aí nós ficamos idolatrando os grandes homens, os grandes líderes. Por quê? É justamente a ausência de Deus em mim. Muito bem. 11h35, nós vamos ao intervalo. Só lembrando, falando, para a gente fechar essa questão do Éden lá, da onisciência, né? Lembrando que, para quem ainda tem dúvidas, em relação à onisciência de Deus, que sabia do que iria acontecer no Éden, mesmo assim permitiu, né, e continuou ali, né, todo o projeto, é que quem traz essa informação é o apóstolo Pedro, né, que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quer dizer que Deus preparou o antídoto. Sim. Antes da doença. Antes da enfermidade do mal, né? A solução antes do problema. Também, sim. Não há surpresa alguma, né? E a informação de Pedro também é confirmada em Apocalipse 13, né? Que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então... Inclusive, o pastor Coutinho falou uma coisa interessante. Estava atento ao que ele estava dizendo, que a pessoa olha só o Éden, mas tem que olhar Apocalipse. Sim. Deus não estava olhando somente a circunstância do início, o que aconteceria, mas também a realidade do que vai acontecer. Então, vai dar certo a criação de Deus. O ser humano não conseguiu frustrar o plano de Deus. Então, o plano de Deus vai ser completo, vai alcançar o seu objetivo. Então, como está em Jó, que os planos de Deus não podem ser frustrados, então, se alguém olhar só as circunstâncias do que aconteceu no Éden, sem olhar o que está escrito em Apocalipse, com certeza a pessoa pode até não entender Deus. Mas quando disse Billy Graham, né, eu já sei como vai acabar, então por isso eu tenho confiança. Muito bem, 11h36, já a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço, mais uma vez, a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Quarta é dia de hortifruti no Mineirão. Frutas, verduras e legumes, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Ovos brancos Pente com 30 unidades, R$19,90.
19,98. Alho nacional quilo 25,98. Cebola amarela quilo 2,98. Ofertas válidas até 26 de março. Quarta do Hortifruti no Mineirão, com a qualidade e economia de todo dia. Vem fazer Mineirão. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @Cortina e Cia VDC. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Debate Melodia. De volta às 11h40 na Melodia. Como entender a onisciência de Deus? Eu não sei se a gente tem essa capacidade, acho que não, de entender a onisciência de Deus. Acho que a gente pode compreender algumas coisas, né, pastor Zé? Mas assim, porque outra coisa também que pega na questão da oração em relação à onisciência é que eu tô falando muitas vezes para Deus coisas que eu nem sei direito, muitas vezes. E como conversar com alguém que interpreta muito mais, infinitamente mais, seus sentimentos do que você mesmo, né? Alguém que sabe muito mais sobre você do que você mesmo. Quer dizer, aí nesse plano aí, pastor Zé, a gente fica assim meio que, meu Deus, é melhor eu me entregar, porque de fato eu não tenho capacidade de discutir com Deus, enfim, de me sobrepor, ou enfim. E na verdade eu preciso, de fato, pastor Zé, e aí é o ponto-chave, de me entregar a essa onisciência, né? Agora é interessante, porque, olha só, quando a gente vai ver assim, como é que os homens foram criados. Deus, ele criou o homem, né? E de tudo que ele planejou e criou, somente o ser humano recebeu o sopro de vida, né? O sopro, né? Nenhum instrumento, nem os anjos, né, receberam o sopro, né, de Deus, a não ser o homem. Então, o ser humano, ele tem algo, né, que faz com que ele ligue a Deus, como Deus, assim, como é que fala? É a fonte de vida, né, do jeito mais como é que fala, meu Deus? Mas assim, então, o ser humano, né, como ele foi criado por Deus, e Deus Deus colocou, né, o senso do homem, ou seja, estava lá no lugar lá, as duas árvores, né? Uma. A ciência do bem e do mal. Do bem e do mal, né? Por que estava lá? A árvore da vida, né? Da árvore da vida, E você acha que Deus não sabia que Adão ia pegar como é que fala? O fruto proibido. O fruto proibido? Deus sabia, né? Mas é interessante que Deus, ele deixou, né,
que a gente vai falar, poxa, por que Deus deixou, né? E olha só o que aconteceu. Mas se o homem não cometesse pecado, ele jamais saberia ou teria de sapiência o tamanho do amor que Deus teve. Porque o amor, o amor que você tem, ele vai depender da pessoa que te magoou, que te fez, né, e tal, e você vai lá e você perdoa. Reconquistar aquela pessoa, reconquistar, né? Verdade. Né? E aí a pessoa, então, ela vai entender, puxa vida, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, magoei e tal, e tal. Então, ela entendeu que o amor que você tem é maior do que os pecados, né? Pessoa, e assim, então, se Adão e Eva não comessem, isso é a minha pode ser que eu esteja errado nisso aí, mas se eles não comessem do fruto que era proibido, eles jamais viriam ou sentiriam o amor de Deus, né? Então Deus permitiu tudo aquilo para que eles depois e a sua descendência, né, entendesse que o amor de Deus era maior do que o pecado que eles cometeram. Tanto é isso que depois, né, da história, Deus enviou quem? O único filho, o seu próprio filho, né? Lá em João 3,16, né? Isso. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, então a gente vê, e hoje, né, ainda existe isso. Os homens, quando eles olham para a cruz, eles veem ou sabem, né, da história de Jesus. Ele entrega a sua vida para Jesus, mesmo porque ele matou, né? Você vai nas penitenciárias, claro, aí, né? Matou ou fez assim, vários pecados, mas quando ele olha para a cruz e ele entrega-se para Jesus, então o Espírito Santo, né? O Espírito Santo o convence do amor de Deus, que é maior do que o pecado, né? Os pecados dele, e ele então é transformado pelo Espírito Santo. Verdade. Né? Então, aleluia. Então é assim que então Deus ele fez tudo, né? A gente aqui, como vocês falando, né? Complica tudo e não sabe, né? Quão grande é o amor de Deus e a ciência de Deus, né? Nós não sabemos nada, mas o pouquíssimo que sabemos já nos dá uma mudança tremenda, né? Agora imagina quando a gente for levado para o céu, arrebatado, sei lá, como é que, né? Vai ser uma bênção. Agora, pastor Edilson, alguns episódios que a gente nota a onisciência de Deus na Bíblia, um exemplo deles tem tantos, né? Mas um exemplo deles é na escolha de Davi, né? Sim. Porque, assim, quando Samuel vai lá para ungir Davi, o primeiro que aparece é Eliabe, né? Aquele cara alto, né? De boa aparência e tal. Aí Samuel falou, com certeza vai ser esse. Aí o Senhor disse, eu não vejo Samuel como vê o homem. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Né? Interessante, né? Eu, inclusive, eu até, Gileacho, tem algo que eu vejo antes disso. Porque aí tem Abraão que atribui um erro de Samuel, mas parece que o erro de Samuel foi provocado também pela escolha de Saul. Se você observar, quando Deus escolhe Saul, era o mais alto. Ele tinha todo, então, a princípio, Samuel pensou que Deus olhava também a postura, porque uma pessoa que era do ombro para cima, ele era mais alto. E foi Deus que escolheu, embora que o povo pediu, mas o povo não estabeleceu quem foi a pessoa. Naquele momento ali, eu estou dizendo assim, que levou o próprio Samuel a pensar que, de alguma forma, a aparência também era importante. Aí agora Deus revela para ele que a essência não é a aparência, mas é o coração. Porque mesmo a aparência pode não determinar
A aparência pode não pode determinar o resultado, mas a essência pode. Mesmo na ausência da aparência. E aí foram apresentando lá todos os filhos de Jessé. Não é esse, não é esse, não é esse. Isso. Acabou, não, tem um ali, né? Exatamente. Quer dizer, então Deus escolhe pelo coração. Né? Exatamente. Eu estou querendo dizer, porque os nossos erros, muitas vezes, é porque justamente a primeira experiência que a gente tem com Deus, a gente quer estabelecer como fosse a norma única de Deus. E não é. Né? Deus, eu quero que estabelecer, já que você nos provocou nesse sentido, é que a gente tem que observar que a essência para Deus é a coisa mais importante. Porque, na verdade, a essência, porque inclusive a revelação que Deus deu até hoje, a gente sabe que não é total. A Bíblia diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então nós vamos conhecer Deus como Ele é na sua essência. Hoje não temos estrutura física, nem espiritual ainda, para poder contemplar Deus, porque o homem mais espiritual que a gente teve, que então se aproximou de Deus, foi Moisés. E Moisés até achou-se preparado para poder vê-lo. Agora eu quero ver o Senhor. Aí foi o Senhor que ele revelou. Nenhum homem pode me ver, seja ele quem for. Porque se ele me vê... Viu pelas costas, né? Então eu queria chamar a atenção também, Léo, sobre essa questão da onisciência, da forma como você me colocou em várias passagens da Bíblia, que a gente pode observar em cada instante. Por exemplo, uma coisa que choca a gente foi a primeira destruição da terra. Deus fala que ele olhou para a terra e ele só viu o quê? Só violência. Veja que Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele mostra qual foi o problema e o motivo que levou ele a fazer aquilo. Então quer dizer que o ser humano chegou a um ponto de se afastar tanto de Deus que agora ele então não restava outra situação senão realmente condenar a humanidade. Porque aquele tempo que Deus deu, como está escrito no capítulo 17 de Atos, que o tempo da habitação do ser humano é para que tateando pudessem achar, ainda que não está longe de nenhum de nós, perto está o Senhor. Porém, o ser humano não aceita a revelação de Deus, não procura buscar ao Senhor para que Ele lhe dê a condição necessária de se aproximar dEle. E o homem, como disse o pastor Coutinho também, o ser humano vai para a matemática, vai para a ciência, e aí com isso ele não vai conseguir entender Deus dentro do laboratório. Isso aí... absurdo, não é? Inclusive, Gileus, o que mais eu quero deixar claro nessa manhã aqui, eu vou me sentir satisfeito se o meu ouvinte, os nossos ouvintes estiverem realmente assim atentos, confie em Deus, independente de que você não o conheça perfeitamente, mas confie nele. Ele, até hoje, ninguém nunca provou que Deus não foi, que Deus não é aquilo que ele diz ser. Então, eu devo confiar em uma pessoa até que me prove ao contrário. Mas se alguém jamais provou que Deus... Então vamos confiar, vamos ter certeza que sempre, em todo momento, eu posso não estar entendendo o que está acontecendo comigo. Quando os jovens que foram apresentados para ser jogados na fornalha, eu acho lindo quando ele diz assim, o nosso Deus a que nós servimos pode. É capaz, Mas se não, fica sabendo. Então, pode ser que ele queira que eu morra e eu vou morrer por amor dele. Eu confio inteiramente, mesmo sendo torrado dentro da fornalha, eu continuo sendo... Então, porque a minha confiança nele vai além da circunstância que eu estou vivendo. Muito bem. 11 horas mais 51 minutos. Na teologia, a gente diz que a onisciência é um atributo divino, né? Um atributo de Deus. Agora, pastor Jailson, a onisciência de Deus também ela é um pilar da fé cristã, né? Sim. Porque, de fato, a gente acredita que Deus sabe de tudo, né? Do que vai acontecer, bem como do que já aconteceu. E junto com a onisciência de Deus, vem a onipotência. Não somente ele sabe, mas como ele tem um controle, ele pode mudar o futuro, né? Pode, claro. Enfim, acho que é importante, pastor Jair, muitas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que são novas na fé, ouvir isso, né? Sim. É interessante, dentro desse ponto, tem um fato interessante também. Na vida do ser humano, você tem o seu destino, certo? O destino X, o destino Y. Só que acima do destino tem o pré-destino. E o pré-destino é justamente o que Deus trabalha com cada um de nós, que teme a Ele, né? As pessoas que temem a Deus
Deus muda o curso do destino da pessoa, não é certo? A Bíblia diz, naquela oração do salmista, ele lembra daqueles que estão sentenciados à morte, não é certo? E quantos Deus já interviu que estavam, né, fadados à sepultura, e ele foi e cruzou o caminho deles, não é certo? Quantos milagres ocorridos, quantos milagres que já aconteceram. Só que dentro dessa questão do saber de Deus e da nossa convivência com Ele, da oração, que a oração é a maneira direta de se falar com Deus, desse diálogo, né, com Deus, embora o intelectual ache que não está havendo reciprocidade. Não, mas não é dessa forma. Deus fala de uma forma tão discreta no coração do ser humano, que se ele for uma pessoa, ele ou ela, perceptível, ele vai entender o querer de Deus. O problema é que nós estamos tão envolvidos na matéria e com os problemas da sociedade que nos cerca, dos problemas pessoais ou familiares e assim por diante, que nós damos pouca atenção a isso. Os apóstolos, uma folha que caía era um sinal para eles. Hoje o teto desaba, as pessoas não estão percebendo. Então, esse problema da evolução humana na Terra, tecnológica, está tirando a nossa percepção espiritual. A gente tem que ter percepção espiritual. Lembrando de oração, eu lembrei de Eclesiastes capítulo 5, verso 2, que também é um texto que a gente deve observar. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Mas ele está dizendo para orar pouco? Não, ele está dizendo que nós façamos uma avaliação do que está falando. É a prudência, né? Não é certo? Porque nós, sinceramente, com todo respeito, você chega em certos profetas por aí, eles parecem que ele é o próprio Deus, entendeu? E fala, e sugere, entendeu? Coisas que Deus vai fazer isso, fazer aquilo, porque Deus está me mostrando isso, me mostrando aquilo. Existem certas situações, não é que nós temos que ser céticos, mas que tem que ter a ver prudência. Verdade. Deus conhece meus pensamentos, Deus conhece os nossos pensamentos. Ele não só sabe do que nós precisamos, como Ele conhece o que eu estou pensando. Verdade. Então isso me leva, como um cristão, a nós como cristãos, a ter no mínimo o respeito e reverência à santidade divina. Verdade. Inclusive se vigiando para trabalhar melhor nossos pensamentos. Quantos pensamentos nós pensamos durante o dia? Quantas besteiras nós pensamos? Quantas intenções malignas que cruzam nossas mentes? Especialmente quando se está em confronto com alguém. Não é assim? Verdade. Então eu tenho que estar me policiando para mim não estar julgando a pessoa nos meus próprios pensamentos, uma vez que Deus fala, uma vez que Deus mostra, e está claro para nós que Ele conhece os nossos pensamentos e as intenções, inclusive, do meu coração. Verdade. Não é verdade? Então eu tenho que estar... Por isso que nós precisamos todos os dias pedir perdão a Deus. Verdade. Inclusive, tem pessoas que pecam contra o semelhante. Eu já pedi perdão a Deus, mas você pecou foi contra a pessoa. Verdade. Você tem que ir a ela, se desculpar, não é verdade? Isso. E pedir perdão, depois você vai e fala com Deus. Entendeu? Então Deus vê tudo. Então, Senhor, perdoa os maus pensamentos que eu pensei durante o dia. Porque o pensamento é algo muito sutil, não é? Que cenário. Era que você não tem controle sobre ele. Porque vem, né? Ele vem. Eu aprendi muito cedo, pastor Coutinho, que você não pode impedir que um passarinho sente na sua cabeça. Sim. Mas pode impedir que ele faça ninho. Então, quer dizer que quando vier os pensamentos, mesmo que a gente não tenha controle sobre isso, exatamente, mas depois que ele chegar, vamos policiar para não deixar. Inclusive, pastor Gilesso, muita gente que nos ouve, que tem problemas dessa natureza e de tantas outras, mas nós podemos trabalhar melhor nossas mentes. E tem como fazer isso. Muito bem. Quero agradecer aqui os nossos debatedores, 11h58. Muito obrigado ao pastor José Carlos pela colaboração, também ao pastor Edilson e ao pastor Jailson pela participação aqui no nosso debate, você do outro lado, pela audiência, a melodia. Chegando o Rádio Chofé,
o nosso amigo Léo Pereira com o programa do Sindicato dos Rodoviários. Um abraço a todos e quanto ao Debate Melodia, fica assim, amanhã, quinta-feira, 27 de março, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Seja sincero, alguma emissora de rádio